Bom dia! A partir dessa semana e nas próximas, vamos falar com vocês um pouquinho sobre o rosário. O terço vocês já rezaram? Conhecem? Vocês têm? Vamos fazer a oração inicial então, para que a gente possa falar um pouquinho mais disso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, nesse primeiro dia, nós vamos falar um pouquinho sobre a origem do rosário e sobre os mistérios gozosos, que são os primeiros mistérios que nós rezamos. A origem do rosário é bem antiga. Ela vem do costume que tinha de rezar usando coisas para contar, como pedrinhas ou conchinhas. Muitas religiões fazem isso. Mas a nossa igreja, a igreja católica, os monges tinham um costume muito bonito de rezar o saltério durante o dia. E o que seria o saltério? Seria a recitação dos 150 salmos bíblicos todos os dias. Então, eles liam todos esses salmos todos os dias, nessa oração chamada saltério. Porém, os leigos não tinham esse acesso à educação, eles não sabiam ler muitas vezes. E com isso, os monges acabaram ensinando esses leigos a rezar usando os Pai Nosso. Então, em vez de rezar 150 salmos, eles rezavam 150 Pai Nossos, substituindo um para cada salmo, já que eles não conseguiam ler. E esse costume foi continuando. Eles rezavam sempre 150 salmos. Muito tempo depois, Nossa Senhora apareceu a São Gusmão para falar sobre como o mundo seria salvo naquela época que estava tendo tantos conflitos e tantas dificuldades. Ela disse que o saltério angélico salvaria o mundo. E o que seria isso? A oração da Ave Maria. Ela ajudaria nos corações das pessoas. Então o costume de rezar 150 Pai Nossos foi substituído por 150 Ave Maria. Então Nossa Senhora entregou o rosário para São Domingo, que na próxima catequese nós vamos entender parte por parte como ele é rezado. Esse é um terço. Eles vêm em várias cores, vários formatos, você pode ver vários terços diferentes, mas ele é sempre composto de uma cruz, algumas bolinhas aqui que nós vamos ver o que significam, aqui o entremeio e mais bolinhas, que no caso seriam 50 Ave Marias que nós rezamos. Na próxima catequese nós vamos entender o que significa cada partezinha dessas aqui. O rosário era antigamente 3 terços, certo? Ele era um inteiro, um rosário. Atualmente nós temos 4 terços no rosário. O Papa colocou outros mistérios. Nós vamos entender também na catequese o porquê isso aconteceu e qual a diferença. Mas então nós temos o rosário, que é a totalidade dos mistérios contemplados. Rosário significa rosas, muitas rosas, porque cada Ave Maria que nós rezamos é uma rosa que nós colocamos no pé de Nossa Senhora. Aos pés de Nossa Senhora nós depositamos as nossas orações, os nossos pedidos, os nossos agradecimentos. Então o rosário é um buquê de rosas que nós entregamos a Maria, entendeu? Então assim temos o costume de rezar e muitas outras aparições Nossa Senhora mandou rezar o rosário. Como em Fátima, por exemplo, quando ela aparece aos pastorinhos, ela pede que se reze o rosário diariamente, que essa oração seja repetida e feita sempre, pois é ela que vai salvar o mundo aos nossos corações. Então esse costume perdura até hoje e vai continuar infinitamente, porque Nossa Senhora entregou essa oração para nós, esse presente que é a oração do terço. Ele é uma escada para o céu, nos ajuda a dar um puxãozinho mais perto de Nossa Senhora, através da contemplação dos mistérios e das orações que nós fizemos. Os primeiros mistérios que nós contemplamos, ou seja, o primeiro terço do rosário, são os mistérios gozosos, que contam um pouquinho da história de Jesus na sua infância, desde a sua concepção até a sua adolescência. O primeiro mistério que nós vamos ver é o mistério da encarnação de Jesus, ou a anunciação do anjo. Ele está lá em Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 27, e fala assim: No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia,
chamada Nazaré, uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e seu nome era Maria. Então conta a história do anjo que veio anunciar a Nossa Senhora que ela seria mãe de Deus, ela seria mãe de Jesus, o Verbo divino que se fez carne no seio de Maria, para poder vir à Terra e nos salvar, morrer por nós. Antes de Jesus conseguir morrer por nós, ele precisou vir à Terra por uma mãe, por uma mulher. Mas não é uma mulher qualquer, né? É Nossa Senhora. Jesus se encarnou no ventre da mulher mais perfeita que já existiu nessa Terra, que é Maria, a Virgem Maria. Então, o primeiro mistério que nós contemplamos, ou seja, a primeira dezena do terço, que nós vamos ver na próxima catequese, que são as dezenas do terço, é a anunciação do anjo. O segundo mistério que nós contemplamos é a visita de Maria à sua prima Santa Isabel. E ela fala assim: naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria e a criança estremeceu no seu seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Isso está lá em Lucas 1, 39 ao 42, que conta a história de quando Maria ficou grávida de Jesus. O anjo também anunciou a ela que a prima dela, que já era mais idosa, também estava grávida. Ela ia ter um filho depois de tanto tempo, não conseguindo engravidar. Então Maria, mesmo grávida, foi até a casa da prima dela e ficou 6 meses de gravidez que faltavam para Isabel ter João Batista, servindo a prima. Ela estava grávida de Deus, ela era mãe de Jesus, mas ela foi servir. Ela foi até a casa da prima dela para poder servir e se entregar. O maior exemplo que nós temos de servidão de uma mulher humana. Ela se desprendeu de tudo que ela tinha para poder servir ao próximo. Então, e conta que quando João Batista estava no seio de Isabel, ouviu a saudação, ele se estremeceu porque ele reconheceu que ali estava Deus, ali estava Jesus. Então, Nossa Senhora é o exemplo que nós temos que seguir. E nós conseguimos ver nos mistérios do terço a ação de Deus através dela. Quando nós conseguimos ver, por exemplo, o sim que ela deu no primeiro mistério, quando vemos a anunciação do anjo, ou o desprendimento e a servidão que ela teve ao sair para ir encontrar Isabel. Olá, gente, tudo bem? Então vamos continuar nossos estudos sobre o mistério gozoso. Vocês viram com a Júlia o primeiro e o segundo mistério e comigo vocês vão ver o terceiro, quarto e quinto. Lembrando que toda vez, dependendo do dia, da semana, sempre vai ter 5 mistérios para cada mistério. Temos mistérios gozosos, gloriosos, luminosos e dolorosos. Hoje vemos os mistérios gozosos. Então, no terceiro mistério, nós contemplamos o nascimento de Jesus. Então, peguem a Bíblia de vocês, vá para o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 4 ao 7. Também José, que era da família e da descendência de Davi, subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, à cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Quando estavam ali, chegou o tempo do parto. Ela deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em faixas e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O que nós podemos refletir aqui enquanto estamos rezando no terço? Afinal, são 10 Ave-Marias, então é o que a gente tem que fazer, refletir cada mistério. Nós podemos refletir aqui sobre a pobreza e a simplicidade, pois Jesus, o Salvador, Filho de Deus, próprio Deus, homem, não nasceu num berço de ouro, nasceu numa manjedoura, porque não tinha hospedaria para eles. Então, tá aí uma reflexão para fazer enquanto a gente está rezando, sobre a simplicidade, sobre a pobreza, sobre mostrar que o reino dos céus são para aqueles humildes, são para todos, somos para que não contemplam, não adoram a luxúria, ao dinheiro. No quarto mistério, nós contemplamos a apresentação do menino Jesus no templo.
Então, continuando no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, vamos para os versículos 22 ao 32. E quando se completaram os dias da purificação segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Para tanto, deviam oferecer em sacrifício um par de rolas ou 2 pombinhos, como está escrito na lei do Senhor. Ora, em Jerusalém vivia um homem piedoso e justo chamado Simeão, que esperava a consolação de Israel. O Espírito do Senhor estava com ele. Pelo próprio Espírito Santo, ele teve uma revelação divina de que não morreria sem ser ungido do Senhor, sem ver o ungido do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. Quando os pais levaram o menino Jesus ao templo para cumprirem as disposições da lei, Simeão tomou-o nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, segundo a tua promessa, deixas teu servo ir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória de Israel, teu povo. Então, começando a falar sobre por que eles apresentaram Jesus no templo. É uma lei do Antigo Testamento, porque eles eram judeus e tinham certas leis a serem cumpridas após o nascimento do primogênito menino. Eles ofereceram em sacrifício um par de rolinhas, porque era um sinal de pobreza. Se fosse uma família rica, era o costume de oferecer um cordeiro. Mas, como a gente bem sabe, como a gente viu no terceiro mistério sobre o nascimento, foi da simplicidade. Então, eles ofereceram como sacrifício, pela lei do Antigo Testamento, porque não é isso hoje que a gente pratica, então do Antigo Testamento dos judeus, um par de rolinhas. Lá, quando eles foram no templo, encontraram Simeão, que foi um servo do Senhor, em que Deus disse que, por iluminação, que ele não morreria antes de ver a salvação, antes de ver o seu próprio filho, antes de ver antes de ver Jesus Cristo. Então, quando encontrou lá, o Simeão encontrou Jesus. E foi o que ele disse: Agora, Senhor, segundo a tua promessa a mim, deixas teu servo ir em paz. Posso morrer em paz, porque meus olhos viram a salvação. O menino, que preparaste diante de todos os povos, todos os mundos, luz para iluminar as nações e glória a Israel, teu povo. Ou seja, a liberdade dos judeus, a liberdade do pecado, a salvação das almas. No quinto e último mistério gozoso, nós contemplamos a perda e o encontro do menino Jesus no templo. Então, continuando no capítulo 2 de Lucas, vamos para os versículos 41 ao 50. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando completou 12 anos, eles foram para a festa como de costume. Terminados os dias das festas, enquanto eles voltavam, Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais percebessem. Pensando que se encontrasse na caravana, caminharam o dia inteiro. Começaram então a procurá-lo entre os parentes e conhecidos, mas como não encontraram... voltaram a Jerusalém procurando. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os, fazendo-lhes perguntas. Todos aqueles que ouviam o menino ficaram maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Desculpem, meu cachorro ainda tá latindo, mas eu fechei a porta. Todos aqueles que ouviam o menino ficaram maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Quando o viram, seus pais ficaram comovidos e sua mãe lhe disse: Filho, por que agiste assim conosco? Olha, teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Ele respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que eu devo estar aqui naquilo que é de meu pai? Eles, porém, não compreenderam a palavra que ele lhe falou.
Aqui nós percebemos que Jesus sabia já da sua missão. Quando ele diz, não sabeis que devo estar naquilo que é de meu Pai, Deus, por óbvio. Jesus também estava mostrando como seria a sua vida pública, porque naquela época, conforme os costumes judaicos, a partir dos 30 anos que o homem poderia ter uma vida pública, que ele seria ouvido na sociedade, que ele poderia ter voz, por assim dizer. Mas aos 12 anos ele já mostrava aptidão pelas leis e pela sua sabedoria e conhecimento das leis de Deus. Também Jesus aqui, se a gente for reparar, São José e Nossa Senhora o procuraram por 3 dias. Isso lembra alguma coisa, os 3 dias, né? Lembra o quê? Os 3 dias que ficamos, no caso, os discípulos e Nossa Senhora ficaram esperando para Jesus ressuscitar, porque foram 3 dias. Também, Jesus aqui estava preparando sua própria mãe, porque por 3 dias ela ficou angustiada. E depois, no futuro, né, depois que Jesus morreu crucificado, ela também ficou angustiada por esses 3 dias. Como o Simeão, que nós vimos no 4º mistério, que se a gente continuar no capítulo 2, no versículo... versículo 35, Simeão vira para Maria e fala, uma espada transpassará tua alma. Ou seja, uma espada te transpassará sua alma será de dor, porque você vai sofrer muito. Então Jesus como se estivesse preparando sua mãe para o que viria a acontecer. Então isso foi os mistérios gozosos. Espero que vocês tenham compreendido. Se não, por favor, mandem mensagem. Como sempre, não fiquem acanhados. Podem mandar mensagem que vai ser um prazer responder. Então, vamos terminar nosso encontro agradecendo a Deus. E vamos pedir para que Nossa Senhora sempre interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E vamos rezar para o nosso santo anjo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém. Estivemos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau.